Bom, então, continuando aqui com equipamentos especiais, eu vou apresentar para vocês alguns paquímetros que são de uso especial, que foram criados especificamente para um tipo de uso, tá? Então, se observarem aqui, nós temos alguns tipos aqui, são, né, vários, mas existem outros. Então, a ideia é mostrar alguns para vocês saberem que caso a sua aplicação peça, você tem um dispositivo específico, talvez você tenha um dispositivo específico para aquela aplicação, tá certo? Então eu vou apresentar o dispositivo e ao lado aí vai aparecer um desenhozinho ou uma foto mostrando o uso real desse equipamento. Então, primeira coisa, esse paquímetro aqui, tá? Observe que ele é um paquímetro que tem os bicos aqui bem pequenos, tá certo? Ele não tem aqui as orelhas, tá? Ele faz medição interna a partir de 10 milímetros, tá certo? Observe aqui que ele tem as pontas abauladas, ó, tá? Para poder fazer a medição de tubo, conforme mostra o desenho aí, a medição de diâmetros internos, para evitar o erro do contato da parede, quando esse contato ele não acontece de forma arredondada, tá certo? E para ele ter essa baixa estatura, eu consigo entrar com eles em lugar de difícil acesso, tá bom? Um outro paquímetro que tem, quando eu preciso reduzir o erro, aparentemente ele é um paquímetro comum, mas observem que ele tem uma guia diferenciada, olha o formato da guia dele aqui, ó. Tá? Porque dessa forma eu não tenho um desnível entre o nônio e a minha escala fixa, tá vendo? Eu não tenho diferença de nível. Com isso daí eu reduzo o meu erro de paralaxe. Por isso que esse paquímetro aqui é conhecido como paquímetro livre de erro de paralaxe, porque você não tem dois níveis aqui entre as escalas fixas e a escala móvel. Tá? O erro de paralaxe é quando você está desalinhado com a medição e com a escala, e você acaba fazendo uma leitura equivocada daquele instrumento, né? Semelhante ao que acontece com os bandeirinhas no futebol, ou quando você está no banco de passageiro de um carro e você olha para o velocímetro e você enxerga uma velocidade e o motorista enxerga outra velocidade, tá? Esse é o erro de paralaxe. Nós temos esse outro paquímetro aqui, que é um paquímetro de profundidade com gancho. Então, ele tem essas hastes maiores aqui, que permite fazer a leitura de profundidade bem estável, tá certo? Além disso, ele tem esse gancho aqui, ó, que permite fazer leitura de peças ou leitura de ressalto, tá? Com facilidade, conforme mostra o desenho aqui. O que tem que ter de cuidado? Aqui está escrito profundidade, você vai usar essa escala. Aqui está o escrito gancho, quando você for usar o gancho. Então, dependendo se você usar o gancho ou a escala, você vai mudar. Se você vai usar o gancho ou a profundidade, você vai usar escalas aqui diferentes, tá? Mas a leitura é feita da mesma forma. Observe o desenho aí ao lado. Um outro paquímetro, uma outra adaptação que nós podemos fazer para que o paquímetro consiga medir profundidade é acoplar isso daqui na base de qualquer paquímetro, tá? Então, por exemplo, vou pegar esse paquímetro aqui. Então, eu vou acoplá-lo dessa forma aqui. Obviamente, tem que colocar isso aqui em cima de uma superfície, né, retificada. Eu travo o meu instrumento aqui, dessa forma, tá? Assim. Pronto, aqui eu tenho o meu instrumento pronto para medir profundidades com uma base muito mais larga, tá? Então, serve para você poder acoplar no seu paquímetro e ter uma base de medição para profundidade muito mais larga, semelhante ao que acontece com esse paquímetro aqui, ó, tá? Você tivesse uma base para tornar um paquímetro comum num paquímetro como se fosse esse daqui. Esse outro paquímetro aqui, observa o que ele tem de diferente aqui, ó. Ele tem esses bicos que a gente chama de paquímetro de bico móvel, tá? Então esse bico aqui, ó, ele vai subir ou descer de acordo com a sua necessidade. Ele serve para você poder fazer medição de peças em níveis diferentes, tá? Observe o exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês. Observe essa pecinha que vocês estão acostumados a trabalhar. Supondo que eu quero fazer a medição desse ponto até esse ponto aqui, ó. Então desse ponto aqui até esse ponto aqui direto, sem ter que medir primeiro esse pedacinho, depois esse e somar, tá? Eu pego isso daqui, ó. Como ele está em níveis diferentes, eu vou ajustar aqui o bico dele. Ajustei. Olha lá, ó. Faço a medição em níveis diferentes de forma direta, tá? E a leitura é a mesma que a gente está acostumado a fazer, tá bom? Então, consigo fazer em níveis diferentes. Ou assim, ou eu posso reduzir o bico um pouquinho mais e fazer a medição assim, dessa forma aqui. Então, eu consigo fazer a medição muito mais fácil de níveis diferentes, tá bom? Então, paquímetro com bico móvel. Observe o desenho ao lado aí também alguns exemplos de medição. Um outro paquímetro que tem, esse paquímetro aqui. A grande vantagem dele é que ele não é por ele ser digital, mas ele tem por ele ter um medidor de força aqui, tá certo?
Quando você vai fazer a medição com paquímetros comuns, você acaba colocando muita força nesse dedo aqui. E essa força, ela por conta da lei de Abbe, ela vai gerar um problema que pode danificar a sua peça, pode danificar seu instrumento e vai gerar uma pequena distorção aqui de alinhamento entre o ponto de medição e a escala do instrumento. Com isso daqui, esse aqui é o medidor de força, que garante que eu sempre vou apertar o paquímetro com a mesma força, tá? Então, por exemplo, essa peça flexível aqui, ó. Eu coloco aqui. A hora que eu apertar, ela vai deformar um pouquinho, mas sempre vai deformar do mesmo jeito. Olha lá a medição de força aparecendo. Ó. Quando chegar no meio, faço a medição. Então toda peça que eu medir flexível, apesar dela deformar um pouco, ela sempre vai deformar da mesma forma porque eu vou ter um medidor de força. Se for uma peça que não é flexível, eu também vou conseguir utilizar sempre com a mesma força de aperto aqui do meu paquímetro. Lá. Faço a leitura, sempre com a mesma força, sem danificar e reduzindo o erro devido à lei de Abbe, tá? Mas ele é mais usado para medição de elementos flexíveis, esse paquímetro aqui. Vou colocar a proteção. Olha o exemplo aí que está sendo colocado. Esse outro paquímetro aqui, observem só, um dos bicos é tubular. Ó. Por quê? Ele serve para fazer medição de paredes de tubo. Observe o desenho aí. Quando o contato acontece de forma reta, você tem uma pequena diferença que aparece. Se eu trocar a parte interna de contato por um perfil tubular, ele vai se adaptar perfeitamente ao meu furo. Observem aqui esse exemplo aqui, ó. Olha lá como na parte interna ele se adapta perfeitamente à parede do tubo, eu não fico com nenhuma diferença. Diferente de quando eu uso um paquímetro reto. Ó. Quando eu uso um paquímetro reto aqui, por exemplo, uma edição aqui, ó, pode ser que fique uma diferença na parte interna. Quando ele é tubular, não. Observem que ele se molda perfeitamente à parede interna do tubo. Por isso que esse paquímetro é chamado de paquímetro de medição de paredes de tubo. Bom, esse outro paquímetro aqui, que tem esses bicos diferentes, ele serve para você poder fazer a medição de distância entre centros de furos. Quando você inserir esse paquímetro aqui no furo, o que vai acontecer? Essa ponta aqui cônica ela vai se encaixar perfeitamente de tal forma que esse centro aqui e esse centro aqui fiquem exatamente no centro dos furos. E você vai conseguir medir a distância entre os furos diretamente, sem ter que ficar fazendo conta. Medir primeiro o diâmetro de um, medir o diâmetro do outro, dividir por 2, achar o raio e medir a distância do centro. Você consegue medir isso de forma direta. E por ele ter o bico móvel, para cima e para baixo, você ainda consegue fazer isso em níveis diferentes. Tá? Observe o desenho aí que foi colocado de exemplo. E o outro que nós temos que eu quero mostrar para vocês aqui é esse paquímetro aqui, que tem uma escala que vai de 0 a 200. Então já é um instrumento que tem um intervalo nominal maior. Mas o que ele tem diferente? Esse bico móvel aqui. Ó. Eu posso pegar esse bico, ó, levar ele para frente ou para trás. E com isso eu consigo fazer medição de peças em níveis diferentes, conforme mostrado nesse desenho aí. Então eu consigo fazer medição de peças ó, em níveis. Então eu consigo fazer a medição de peças, observem aqui, ó, em níveis diferentes, tá? Sem nenhum tipo de dificuldade, porque o bico ele é articulado. Então são esses alguns exemplos de paquímetros especiais que nós temos aqui. E um outro que eu vou mostrar para vocês de exemplo, tá? É um paquímetro para serviço pesado. Observem aqui. Observe o tamanho desse paquímetro. Ele tem 1 metro de intervalo nominal, ou 1000 milímetros. Olha lá, 100 centímetros aí, que daria 1000 milímetros aí de intervalo de medição, tá? Escala 0,002 milímetros, tá? Também faz medição interna, mas a partir de 20 milímetros. Também tem a medição em polegada. Em polegadas, ele vai até 40 polegadas. Então, observe aí o tamanho desse paquímetro. Observem os bicos dele. Observe que ele tem os bicos aqui para poder fazer a medição externa. Interna ele tem os bicos longos para poder fazer a medição em espaços aí de difícil acesso, tá bom? Então é um paquímetro aí para medição de serviço pesado.
Um outro equipamento que tanto é relacionado a micrômetro como a paquímetro é esse equipamento aqui, ó. Tá? Ele é um equipamento que permite você conectar um instrumento de medição digital com saída digital e você coleta os dados da sua medição e ele já pode fazer algumas análises para você. Ele imprime média, desvio padrão, algumas outras informações estatísticas. Ele pode também já imprimir com tolerância, tá? Ele funciona a pilha ou funciona também a ligar na tomada. Então é desse fabricante específico, mas cada fabricante tem o seu dispositivo, tá? Então para mostrar como é que ele funciona, eu tenho aqui um paquímetro digital, tá? Esse paquímetro digital ele tem uma particularidade que é a seguinte, ele tem um índice de proteção 67, é um IP67. Então ele é protegido contra poeiras e também contra jatos de água, tá certo? Então ele é usado em ambiente bem agressivo, você pode utilizar ele. Ele é digital, né, conforme está colocado aqui. Ele tem uma saída de dados e esse cabo específico tem um botãozinho. Cada vez que eu aperto esse botãozinho, ele envia o valor da minha medição para o equipamento, que pode ser esse ou pode ser algum outro equipamento que vai ligar direto no computador, tá? Então tá aqui o meu instrumento. Vou pegar aqui o exemplo da medição de uma peça. Então, por exemplo, vou fazer essa medição aqui, ó. Medi uma vez, gravou. Outra vez, gravou. Outra vez, gravou. 4 vezes. 5 vezes. Fiz a minha medição. Aqui está o resultado. Eu vou pedir para ele imprimir a estatística. Ele vai imprimir. Então, se você trabalha com a medição e precisa fazer uma análise completa dos seus dados, entregar isso para o seu cliente de uma forma ágil, né? Você tem aqui, ó. Aqui você tem a data, a hora, os valores das 5 medições, né? A data, a hora novamente, você pode colocar o nome e os resultados. Número de medições, máximo e mínimo, aqui é o coeficiente de correlação, aqui você tem a média e aqui você tem o desvio padrão, considerando a população total e considerando a amostra aí, tá? Que é o último de baixo. Então você tem tudo isso aqui, você pode usar isso aqui para poder fazer a medição. E aqui, nessa entrada aqui, você pode ligar tanto um paquímetro, como pode ligar um micrômetro, um relógio comparador digital, qualquer instrumento digital dessa marca específica você vai poder conectar aí no seu equipamento, nesse equipamento aqui. Aqui ele tem uma saída que também pode ser conectada ao computador, tá? Então são formas aí de você poder fazer a sua medição de forma um pouco mais rápida e um pouco mais ágil, tá bom?